a gente tem que estirar ela. Então a gente afina essa litosfera, né? E abaixo da litosfera a gente sabe que tem uma camada com resistência à deformação baixa, né? Que ela flui mais facilmente, que chama astenosfera. Quando a gente estira essa litosfera, então, quando a gente afina isso, até o momento que a gente rompe a litosfera inteira, então a astenosfera chega à superfície e começa a gerar, então, essa nossa nova litosfera. Litosfera que a gente pode relacionar diretamente com placa tectônica também, certo? Então, o que eu queria colocar aqui rapidamente, só para não alargar muito, é que as forças tectônicas, né, elas, naquele início da teoria tectônica de placas, pensava-se em células de convecção mexendo essas placas tectônicas. E hoje o que a gente sabe é que as principais forças tectônicas que movimentam esse mosaico de placas tectônicas são as forças gravitacionais. E a gente tem duas como principais: o puxão da placa, que a gente chama em inglês de slab pull, ou o empurrão da cadeia, que a gente chama em inglês de ridge push. Então esse empurrão da cadeia, que a gente está falando aqui de dorsal oceânica, é o que mantém essa estrutura ativa, gerando mais litosfera, gerando mais crosta e litosfera. E esse empurrão da cadeia ele é formado por um gradiente lateral de pressão, né, litostática na parte da dorsal mesoceânica e hidrostática onde está com água, né? Então a gente tem mais pressão na cadeinha de montanha e no lado onde tem água do mar, a pressão é menor. Então esse gradiente que empurra a placa inteira lateralmente, perpendicular ao eixo da dorsal, certo? E isso que favorece, então, a subida da astenosfera, funde mais material, gera crosta e assim sucessivamente. Uma outra curiosidade é que mais de 60% das rochas ígneas que se formam hoje têm origem nessas dorsais. O volume anual é de aproximadamente 20 quilômetros cúbicos, né? Uma piscina olímpica tem aí 2,5 quilômetros cúbicos de volume. Isso dá um volume de 8 piscinas olímpicas por ano, né, de magma gerado nessas dorsais. Parece pouco, mas imagina isso ao longo do tempo geológico. Em 1 milhão de anos, seriam aí 8 milhões de piscinas olímpicas. É um volume de aproximadamente 20 milhões de quilômetros cúbicos de rochas ígneas formadas em dorsais. Agora, vamos bater um papo sobre os hotspots, ou pontos quentes. Primeiro, o que são hotspots? Como funciona essa brincadeira? Na verdade, o nome em si é um belo do spoiler. Isso porque realmente são pontos anormalmente quentes sobre a crosta da Terra. Professor, sabemos que os hotspots são uma manifestação crustal de uma anomalia térmica chamada de pluma mantélica, que tem origem no limite manto-núcleo, certo? Mas e do ponto de vista genético? O que sabemos sobre a origem das plumas? A ciência consegue explicar o porquê das plumas se formarem? Há consenso entre os cientistas? E existe uma estimativa da duração desses eventos relacionados a plumas mantélicas? Olha, meu caro Bruno, esse é um tema bastante quente, se vocês me permitem um trocadilho ruim desses. O tema pluma mantélica como um todo, ele já é tido desde o início da tectônica de placas como um processo que não está vinculado com a tectônica de placas. E a discussão maior é uma discussão até filosófica de processos, o que comanda, se são os processos da litosfera para baixo, top-down, né, que a gente chama, ou o que manda mesmo toda a dinâmica da Terra seriam os processos que vêm dessa interface manto-núcleo, bottom-up, né, e controlaria então toda a dinâmica das placas tectônicas. Eu acho que são dois membros finais, né, esse top-down e bottom-up, e que na verdade é uma mistura. Mas a questão de você ter a origem no limite núcleo-manto de todos os hotspots é bastante controverso, e os hotspots, um dos hotspots mais importantes do planeta hoje, que é o Yosemite e o hotspot da Islândia, eles não têm uma raiz profunda lá na interface manto-núcleo, né? Então isso não é consenso, né? Mas uma parte boa dos hotspots que a gente conhece, principalmente alguns na África e os dos Pacíficos, tem na verdade evidências que estão enraizados nesse limite núcleo-manto, e eles estão enraizados numa estrutura bem importante, né?
que são chamadas das Large Low Shear Velocity Provinces, que são as grandes províncias de velocidades de ondas cisalhantes baixas, de baixa velocidade de ondas cisalhantes. Então, só para lembrar a turma que está nos ouvindo, que esse limite núcleo-manto aqui é aproximadamente 2.900 quilômetros em profundidade, né? E o que controla na verdade, como formam essas províncias, né, de velocidades baixas? A gente não sabe, existem algumas hipóteses, e algumas hipóteses elas relacionam com material vindo da superfície, então com a dinâmica que a gente chama até as zonas de cemitério de slabs, cemitérios de litosferas que subductam e chegam até esse limite manto-núcleo. Então, de novo, parte desses hotspots são explicados, então, com a beiradinha dessas grandes províncias de baixa velocidade sísmica. Um desses hotspots, na beirada dessas anomalias geofísicas, é o Havaí, certo? E a gênese desse magmatismo é a fusão de manto profundo, e para os hotspots que têm geração na base da litosfera e tal, é fusão dessas zonas. E a duração disso, existem pesquisadores que dizem que essa área de baixa velocidade embaixo da África, ela está ali há pelo menos centenas de milhões de anos, certo? Gerando hotspots na sua beiradinha. E o hotspot do Havaí, por exemplo, ele está há dezenas de milhões de anos, relativamente fixo. Ela muda um pouquinho, mas está relativamente fixo. Legal, professor, obrigado. Mais algumas curiosidades. Atualmente, aproximadamente 5% dos vulcões existentes no planeta, eles estão relacionados a hotspots. São conhecidos aproximadamente 50 hotspots no planeta Terra, entre os hotspots oceânicos ou continentais. Apesar dessa relativa pequena quantidade, as plumas têm um importante papel na dinâmica mantérica terrestre. As plumas podem ser responsáveis por até 10% da energia emitida pela Terra. Estamos chegando ao final de mais um programa, turma. E com ele, chegamos também às nossas indicações. Queremos recomendar para vocês 2 vídeos no YouTube. O primeiro com o título Placas Tectônicas, o que são, como se move, organizado pelo grupo Minuto da Terra, explica as placas tectônicas de uma forma bem didática e ilustrativa. E o segundo com o título Hotspot e a formação de ilhas, para vocês terem uma visualização melhor do que a gente conversou sobre hotspots. Professor Vinícius, de novo, muito obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer te receber aqui no nosso projeto. Eu espero que você também tenha gostado da experiência. E agora, para finalizar, você quer indicar algum material, por exemplo, algum vídeo, documentário para os nossos ouvintes? Pode ficar à vontade. Maravilha, turma. Eu que agradeço essa experiência aqui, que é uma experiência única, na verdade. Vocês devem ter aprendido bastante com essa pesquisa. Eu fico muito contente de ver esse resultado aqui. Fiquei muito feliz de participar. Dá até um nervosinho mesmo, né? Que a gente não tá falando no rádio aqui. Eu fiz programa de rádio em Piraju quando era moleque, mas falando sobre geologia aqui não é fácil, não. Vocês estão de parabéns, foram muito bem. E eu queria, assim, indicar... Eu ouvi no primeiro episódio, já vocês indicaram o Web Geology, que é uma plataforma didática de conteúdo de geologia, que tem traduzido para várias línguas, inclusive para o português do Brasil. E o que eu queria indicar é o vídeo, as animações específicas do tema A Dinâmica do Manto e a Tectônica de Placas. E aí tem um livro que é muito legal, da professora Naomi Oreskes, que é uma geocientista e historiadora, que chama The Rejection of Continental Drift, que é a rejeição da teoria da deriva continental, que é de 1999. Esse livro é um livro super legal, ele é um pouquinho extenso, tal, mas é uma pesquisa bem aprofundada sobre a filosofia também dessa mudança de paradigma, desde das teorias iniciais, pioneiras, passando pela teoria do geocinclinal e tal, e fazendo uma análise histórica do porquê que a teoria
Continental Drift, do Deriva Continental, do Wegener, foi rejeitada pela comunidade. Para quem não quiser ler o Catatal inteiro, tem um paper dela também, um artigo da Naomi, de 88, na Historical Studies in the Physical and Biological Sciences, que tem o mesmo nome, que ela é um resuminho, na verdade eu acho que é um paper antes dela decidir escrever o livro depois, né? E aí, sobre essa discussão da origem dos hotspots, tem um paper curto na Science Perspectives, do professor Donald De Paolo e o Michael Manga. Então, esse paper é um paper que eles discutem se os hotspots têm raiz no manto profundo ou não. Então, o nome do artigo chama Deep Origin of Hotspots, The Mantle Plume Model, de 2003. Curiosidades que eu comentei durante o episódio foram retiradas do livro Plate Tectonics, Continental Drift and Mountain Building, de Wolfgang Frisch, Martin Meschid e Ronald Blakey, lançado em 2011 pela editora Springer. Aproveitando aqui o espaço para recomendar também a palestra do professor Vinícius, organizada pela Sociedade Brasileira de Geologia. A palestra está disponível no YouTube e o título é Orogênese e Tectônica, da mudança de paradigma às novas perspectivas. Nela, o professor apresenta uma completa revisão, desde os primeiros estudos sobre a dinâmica crustal até as atuais fronteiras do conhecimento nessa área. Essas e outras recomendações estão no nosso material complementar, que vocês podem acessar no endereço magmacast.wordpress.com. O Raul Arquaz é o principal responsável por manter a nossa página do WordPress. Valeu, meu parceiro! Lembrando que todas as etapas do projeto foram executadas pelos próprios alunos e alunas, sob a supervisão atenta da equipe. Não esqueçam que na nossa página, além do material complementar de todos os episódios, material complementar a essa pesquisa que os alunos realizaram, né? Tem também uma área para vocês enviarem feedbacks, sugestões, reflexões, propostas de temas. Tem também o nosso perfil do Instagram, que é @magma_cast. Seguindo ele, vocês vão ficar por dentro de todas as nossas estreias, que pretendemos que ocorram sempre às terças-feiras. Também queremos deixar nossos sinceros agradecimentos à instituição de ensino Unicamp e a todos os envolvidos na disciplina de Petrografia e Petrologia Ígnea, por nos proporcionar a realização desse podcast. Então, obrigado, professor Vinícius, em nome de toda a equipe, os alunos, a professora Carolina também. Valeu. Muito obrigado, professor. Valeu mesmo. Os ouvintes que nos acompanharam até agora, muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.